Gente, esse vídeo eu quero conversar com vocês sobre a atuação do advogado criminalista na fase policial, na fase inquisitorial, na delegacia de polícia. Um lugar tão desconfortante, mas que o advogado precisa ser técnico e estratégico. Quando o telefone toca do advogado, geralmente é ou um flagrante delito, a pessoa acabou de ser presa, ou então está na fase do inquérito policial, a pessoa foi intimada para comparecer em uma data e horário específico naquela delegacia de polícia. Então, quando o telefone toca, o advogado já começa a trabalhar. Vamos pensar aqui numa situação de flagrante delito. A pessoa acabou de ser presa, o familiar liga para o advogado. O advogado precisa fazer perguntas importantíssimas, mas antes disso, o advogado vai fechar a contratação do seu serviço e receber os seus honorários advocatícios. E é crucial que o advogado faça ou um contrato ou pelo menos um recibo, especificando a prestação do serviço e os honorários. Por quê? Na hora da agonia, o familiar está tão envolvido que ele não pensa muito. Ele quer que o advogado corra imediatamente para fazer o seu trabalho. Então, o advogado tem que fazer pelo menos esse recibo para deixar muito claro e receber antes. Aí vamos lá. O advogado precisa fazer perguntas aonde aconteceu o flagrante, quem estava perto, se esse familiar está no local, se o seu familiar já foi conduzido até a delegacia, faz algumas perguntas nesse sentido, pergunta se ele responde a algum processo criminal, se está cumprindo uma execução penal ainda, no regime aberto, semiaberto, enfim. É importante fazer algumas perguntas. Depois que o advogado recebe os honorários e passa o contrato ou o recibo para aquele familiar, o advogado vai acessar o site do CNJ para ver se existe algum mandado de prisão em aberto. Lembrando que não é 100% garantido, porque existem mandados de prisão que estão em aberto, mas sob sigilo. É importante falar também isso para o cliente, independente também de ser flagrante ou de ser inquérito policial. Sempre faça esse dever de casa, sempre analise. Vá no PJE também, analise se existem processos, enfim. Não vai perder tempo, vai fazer isso rápido. O advogado se dirige até a delegacia de polícia com tanto a procuração como algumas petições que podem ser juntadas na própria delegacia de polícia. Se o familiar estiver na porta da delegacia, antes de você entrar, informe aquele familiar que não é para ele ficar lhe chamando para ir lá fora ou mandando mensagem para dizer como tá, fazendo várias perguntas, porque isso vai lhe atrapalhar. Você tem que estar 100% concentrado, atento e muito estratégico nesse momento. Quando o advogado entra, ele não vai direto falar com o seu constituinte, ele vai falar com o responsável e vai dizer que é o advogado que vai acompanhar todo o flagrante. Se de repente você foi contratado, mas a delegacia fica a uma certa distância, é interessante você ligar para a delegacia para dizer que você é o advogado dessa pessoa, que você está se dirigindo até a delegacia e que esse percurso vai demorar tantos minutos. De repente, 1 hora e meia, ou até antes, é bom avisar para o delegado aguardar o procedimento, né? Aguardar você chegar para dar prosseguimento ao que está sendo feito, ao flagrante delito. Quando você
entra na delegacia e fala com o delegado de polícia, você vai ouvir, de repente, se ainda tem um condutor para ouvir, alguma outra testemunha, você fica lá participando daquele ato. Depois, você vai até o seu constituinte e tem uma conversa com ele reservada, vai fazer perguntas, ou seja, você vai instruir também aquele seu constituinte e ver se realmente é interessante ele ficar em silêncio ou ele responder as perguntas. Isso é uma estratégia e depende de cada caso. Então, essa é a situação do flagrante delito, como o advogado deve se portar, e tem advogados que grava ou áudio ou até filmam, mas que seja algo camuflado. Não que não possa gravar, mas que é interessante que o advogado faça isso com total sigilo e até para evitar algum problema, alguma resistência, algo assim que quando a pessoa é filmada, a pessoa já fica resistente a fazer algo até errado, ou se faz errado, pode ser que ela não dê continuidade. Enfim, se for gravar, não demonstre. Claro que tem casos e casos, mas que seja feito em oculto. Agora vamos pensar que o seu constituinte liga para você porque ele vai passar por um interrogatório e ele lhe contratou para isso, para você acompanhar ele na delegacia de polícia no dia do interrogatório dele. O que é que eu faço? Além de fazer consultas no PJE, no site do mandado de busca, mandado de prisão, eu vou antes à delegacia para ter acesso ao inquérito policial. É interessante que o advogado vá com a procuração, embora não precise, mas é bom ter a procuração. Então, vai um dia antes, 2 dias antes, e faz a análise do inquérito policial, vê o que é que já tem produzido de provas, estuda direitinho o inquérito policial, para no dia voltar com o constituinte e poder realmente orientar ele de forma correta e definir se ele vai ficar em silêncio, se ele vai responder, enfim. Toda atitude que viole os direitos fundamentais do seu constituinte, o advogado deve, inclusive, pedir que deixe isso escrito. O advogado não é só um ouvinte, ele fala também. Ele pode fazer questionamentos, tanto se ele acompanha também o depoimento de testemunhas, ele pode fazer isso. E, gente, a importância do advogado criminalista nessa fase inquisitorial é de extrema importância. Eu vou falar para vocês um caso prático que aconteceu. Na época, o meu constituinte, ele foi preso em flagrante numa BR, ele estava dirigindo o veículo do seu pai, que é policial, e que dentro do veículo tinha uma pistola, ou seja, tinha uma arma de uso restrito. Só que a arma estava embaixo do banco. Então, não tinha como ele saber. Aí, o que foi que aconteceu? Ele foi preso em flagrante e foi conduzido até a delegacia de polícia. Na delegacia de polícia, ele foi com um advogado e, mesmo assim, ele ficou preso e o juiz de custódia homologou a prisão em flagrante e converteu a prisão em preventiva. Acredite, aconteceu isso.
e o crime é do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, que tem a pena de 3 a 6 anos de reclusão e multa. Quando eu fui contratada para fazer a atuação, o que foi que eu fiz? Logo quando a prisão foi homologada, a família me contratou. Então, imediatamente, eu falei com o pai dele para ir à delegacia, e aí eu fui com o pai, para que ele desse o depoimento, levasse os documentos probatórios, como a identidade funcional, porque ele é policial, e o registro da arma. Então, levou também uma outra testemunha para também depor, e aí eu peguei essas declarações, fiz o pedido ao juiz, e o juiz, no caso foi a juíza, ela relaxou a prisão dele. Olha a importância do advogado criminalista ser contratado para fazer uma atuação. O advogado criminalista, ele atua como nenhum outro advogado na fase policial, na fase judicial. O advogado criminalista enxerga o inquérito policial, enxerga o auto de prisão em flagrante como nenhum outro advogado. É preciso ser estratégico e entender exatamente o que deve ser feito e fazer o que deve ser feito. Existem outras situações também que eu poderia falar aqui para vocês, mas fica esse exemplo. E se você tem alguma dúvida sobre a atuação do advogado criminalista na fase inquisitorial, pode deixar aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.